Bom dia, estamos a 10 dias das eleições autárquicas para o Conselho de Lolé. No dia 1 de outubro, os loletanos serão chamados a escolher aquele que irá ser o futuro presidente do município de Lolé. A Rádio Total assume, como sempre o fez, a sua responsabilidade pelo serviço público que vem prestando ao longo dos seus 29 anos de emissões regulares. Uma saudação muito especial para o auditório da Rádio Total FM. Agradeço também aos meus convidados, cabeças de lista dos partidos e coligações aqui representados, por terem vindo à sua rádio para participar neste debate. E passo a apresentá-los. José Manuel Valente Graça, da coligação Todos pelo Nosso Conselho, PSD, CDS, MPT, nasceu em Salir, Lolé, tem 57 anos e é casado. Engenheiro agrónomo, foi subdiretor regional da Agricultura do Algarve, assistente de estagiário e mais tarde convidado da Universidade do Algarve, foi dirigente do NERA, AIDA e Asgarve, vice-presidente da distrital do PSD Algarve, presidente da Comissão Política da secção do PSD Lolé, presidente da mesa da secção do PSD Lolé, é presidente da mesa da secção do mesmo partido, diretor regional adjunto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, foi vereador da Câmara Municipal de Lolé, responsável pelas áreas financeira, património, contratação pública, águas e saneamento básico, estudos e projetos de obras públicas. Vice-presidente da Câmara Municipal com os pelouros, aliás, da gestão financeira, obras municipais, património e contratação pública em empresas municipais, de 2003 a 2013. José António Sarmento Guerreiro, do Bloco de Esquerda, nasceu em 1952 na Nave do Barão, tem um bacharelato em Engenharia Eletrotécnica, foi professor de Matemática e Ciências da Natureza, dirigente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, é presidente da Associação Os Barões, membro dos corpos sociais da Cooperativa Aldeia Alar e da Associação O Mundo do Espetáculo, foi deputado na Assembleia Municipal de Almada e vereador da mesma autarquia. Dedica-se à atividade do turismo rural na Nave do Barão e à agricultura biológica. Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, do Partido Socialista, nasceu em Lolé, tem 61 anos e é casado. Licenciado em História e Ciências Sociais, foi deputado municipal da Câmara de Lolé de 1985 a 93, vereador deste município de 97 a 99, ano em que substituiu o então Presidente da Câmara, Joaquim Vairins, mantendo-se nesse cargo até 2001. Foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Lolé em 2013, com os pelouros da cultura, bibliotecas e arquivo, ordenamento do território e urbanismo, obras municipais, edifícios e equipamentos, relações públicas e comunicação e relações institucionais. António José Vairins Martins, da CDU, Coligação Democrática Unitária PCP e PEV, nasceu em São Clemente, tem 42 anos, foi atleta federado do Rugby Clube de Lolé, é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Algarve, é técnico oficial de contas, assistente de portos e aeroportos do Aeroporto de Faro. O Conselho de Lolé tem uma área de 765 km², uma população residente de 58.673 cidadãos, tem 54.313 inscritos, é composto por 9 freguesias, Amachial, Almancil, Buliqueime, Quarteira, Carense, São Clemente, São Sebastião, Salir e a União de Freguesias, Alte, Benafim e Torre. Resultados das eleições de 2013, o Partido Socialista obteve 48,34% dos votos e 5 mandatos, o PSD 34,94% e 4 mandatos. A CDU-PEV, PCP-PEV, 4,48% e 0 mandatos, o MIDA 2,69% e 0 mandatos. E o CDS 2,1% e 0 mandatos. A abstenção foi de 53,39%. Lolé está a ver crescer como nunca a sua atividade económica através dos grandes investimentos que estão a ser feitos no Conselho. Falta, no entanto, habitação permanente para os milhares de trabalhadores e famílias que aqui vão exercer as suas atividades profissionais, onde os alojar, sabemos nós. A autarquia analisou e estudou esta situação da falta de alojamento a preços acessíveis para estes trabalhadores. Esperamos pelas respostas. Não seria uma oportunidade única para fazer crescer a população residente no Conselho, fazendo assim crescer a economia local? Estes e outros temas para colocar aos senhores candidatos. Que este debate sirva, de facto, para esclarecer os loletanos, de modo a que não deixem de exercer o seu direito de voto, escolhendo aquele que acham mais bem preparado para liderar este grande Conselho. Estou certo que ele irá decorrer com a elevação que os seus intervenientes
assumirão em todas as circunstâncias, pese embora as divergências que os seus pontos de vista apresentem. Vamos ao debate, que já se faz tarde. E começo pelo candidato José Graça, da coligação Todos pelo Nosso Conselho, e peço-lhe que exponha os seus pontos fortes, do seu programa eleitoral, o que defenderá e fará caso venha a ser eleito. Quero cumprimentar o moderador deste debate, Vítor Gonçalves, e também a sua rádio e televisão aqui. Quero cumprimentar os outros candidatos que aqui estão comigo a debater estes temas e quero também saudar todos os ouvintes, todos aqueles que através da rádio ou da televisão nos vão acompanhar nestas cerca de 2 horas. Pois eu diria que os meus objetivos para esta candidatura são simples e são claros e foram apresentados 10 dias depois de ter sido escolhido como candidato à Câmara Municipal de Lolé. Na minha primeira declaração pública, que fiz em 10 de abril, defini 3 grandes eixos que queria aqui hoje referir. Reduzir os impostos às famílias e às empresas, portanto, esse é um dos compromissos que quero assumir com todos e quero assumir não no último ano do mandato, como fez o Dr. Vítor Aleixo, ainda Presidente de Câmara, mas ao longo dos 4 anos de mandato. E, portanto, o que proponho é baixar o valor do IMI para o valor mais baixo ao longo dos 4 anos de mandato. A devolução dos 5% do IRS também nos 4 anos de mandato. E alargar e melhorar o regulamento Lolé Solidário, envolvendo a participação das 9 juntas de freguesia, das IPSS e demais associações sociais, e não apenas, como até agora, em que o regulamento Lolé Solidário, apesar de reconhecer a importância desse regulamento, não isso que está em causa, mas, de facto, tem sido gerido apenas no seio da Câmara Municipal, na área da divisão da ação social e da presidência e da variação, e não abriu às juntas de freguesia, às IPSS e às associações sociais. Parece que há algum receio, parece que há algum medo, de facto, de abrir este debate, estas necessidades, fazer com que a maior parte das juntas e das IPSS sejam capazes de identificar aqueles mais necessitados e que, de facto, possamos assim corresponder melhor. Um segundo eixo de intervenção é retomar o investimento autárquico necessário ao desenvolvimento do Conselho. O Conselho estagnou nestes 4 anos. Investiu-se qualquer coisa como 40% daquilo que era o investimento médio dos 3 mandatos sociais-democratas. No investimento do Conselho andava entre os 110 e 115 milhões de euros por mandato, qualquer coisa como 28 milhões de euros por ano, e até agora, dados até 31 de agosto, aquilo que Vítor Aleixo e a sua equipa foi capaz de fazer é apenas 48 milhões de euros. 48 milhões de euros em obras e isto, ao mesmo tempo que estão parados em banco mais de 75 milhões de euros em depósitos bancários que deveriam ter sido investidos no desenvolvimento do nosso Conselho, mas por incapacidade de gestão do Sr. Presidente ainda da Câmara Municipal de Lolé e da sua equipa, não foi capaz e ficará para a história como o Presidente que mais dinheiro tem em banco e que menos investiu no Conselho de Lolé. É sim, cada um tem a sua marca. Eu tenho muito orgulho nos 12 anos que tive na Câmara Municipal de Lolé ter corporizado o maior investimento jamais realizado no Conselho de Lolé, mas, de facto, a marca de Vítor Aleixo é esta. Foi capaz apenas de investir cerca de 40% da receita que arrecadou e, portanto, fica em banco 60% daquilo que foi a arrecadação. E por isso é necessário retomar o investimento para desenvolver o Conselho. No abastecimento de água, no saneamento básico, na reabilitação urbana, na melhoria das estradas e dos acessos urbanos, na habitação social, como aqui há pouco o moderador dizia bem, fomentando a habitação permanente para atrair mais jovens, mais pessoas com capacidade de trabalhar neste Conselho, habitação a custos controlados, na melhoria e construção de novos equipamentos sociais, creches e lares. Nós, em 12 anos, apoiámos a construção, melhor dizendo, 15 equipamentos sociais. Neste mandato não há um novo equipamento social que tivesse sido concluído sem ser aqueles que nós deixámos em curso. Quer dizer, isto é espantoso. Também na melhoria da rede escolar, a ampliação e a renovação do parque escolar. Em 12 anos intervimos em 25 equipamentos escolares. Não há uma nova escola. Portanto, há uma nova escola muito falada, muito pregoada, seguramente deu origem a 10 comunicados, mas o que é verdade é que está ainda em concurso, que é a escola de onde dirigem Quarteira. Na melhoria e construção de espaços verdes, na construção de novos equipamentos culturais e desportivos, na recuperação de edifícios municipais e, por último, e para não me alongar mais, porque seguramente estou a atingir o meu limite, é necessário retomar o investimento privado necessário ao desenvolvimento do nosso Conselho. E perdemos uma oportunidade de ouro, numa altura em que, de facto, a economia europeia, a economia nacional, regional e local cresceu, o município não acompanhou esse desenvolvimento do Conselho.
A mesma pergunta para o candidato Joaquim Guerreiro, do Bloco de Esquerda. O que faria se fosse eleito Presidente da Câmara Municipal de Lolé? Ouvindo já o que ouviu. Ok. Em primeiro lugar, felicitar o Sr. Vítor Gonçalves e a Rádio Total FM por esta brilhante iniciativa. Aliás, tem desenvolvido um trabalho notável na área da comunicação social regional. E a TV Algarve também agora. Ok. Ainda complexificou esta dimensão. E dizer só uma pequena correção. Eu chamo Joaquim António Sarmento Guerreiro. Sou licenciado em Centros de Recursos e Gestão da Informação, mas não valorizo os títulos académicos e, para mim, as pessoas que aqui estão e os outros são tratados como cidadãos. Não uso o título DR com ninguém, é uma cultura pessoal minha, porque acho que isso é o símbolo do nosso atraso cultural, comparativamente com outros países da Europa. Mas dizer-lhe que, relativamente à nossa candidatura, e também cumprimentar naturalmente o meu amigo José Graça, que nos conhecemos da infância, nascemos na mesma aldeia, na Nave do Barão, no interior do Conselho. Aproveita o tempo. Cumprimentar Vítor Aleixo, o candidato do PS, que conheço pessoalmente e tive com ele também atividades de campanha, nomeadamente ligadas a António Novo, a candidatura dele, e também o António Vairinhos, que representa uma força política que muito considero pela sua contribuição para a democracia e para a liberdade em Portugal. Dizer-lhe que, naturalmente, dirijo-me também aos espectadores e aos ouvintes, esperando que este debate seja clarificador. Agora, eu diria que Lolé tem um conceito extraordinário, o maior do Algarve, o quarto de Portugal, tem uma dimensão e tem uma riqueza extraordinária, quer do ponto de vista ambiental, patrimonial e histórico, e, contudo, tem problemas. E é sobre esses problemas que nós devemos também falar. Um primeiro problema tem a ver com a morte do interior. 50% do concelho está a morrer. As pessoas estão a sangrar para o litoral, e as aldeias estão a ficar desertas, algumas completamente fantasmas. Este problema deve merecer a nossa atenção. Uma segunda atenção tem a ver com as questões que têm a ver com o litoral e o turismo. O turismo é uma grande fonte de receita, naturalmente, de Lolé. Tem turismo de excelência, tem praias magníficas, mas é também o grande problema do nosso concelho, porque a sazonalidade, quase que metade da população trabalhadora na parte em que não há turismo, portanto, na parte em que não é estival, está praticamente no desemprego e vive dramas, nomeadamente nas questões do estacionamento e da mobilidade. Lolé tem muitos problemas, tem outros, naturalmente situações de pobreza, faltam creches, falta habitação social, faltam muitas coisas que é preciso realizar e tem 3 grandes ameaças que é preciso equacionar. Uma grande ameaça tem a ver com a exploração de petróleo na nossa costa. Eu e Vítor Aleixo subscrevemos já a plataforma contra a exploração de petróleo. José Graça e António Vairinhos não subscreveu. Sei que o partido que representa é a favor dessa exploração, ou seja, está a defender a destruição do ambiente e provavelmente a comprometer a grande fonte de receita que é o turismo. E outro grande problema tem a ver com as questões do aquecimento de estufa, do efeito de estufa, do aquecimento global e dos impactos que isto pode ter na nossa vida futura. É um outro problema e uma outra ameaça que temos que equacionar, tem a ver com o comércio local. Tradicionalmente tem sido o coração... Nós vamos abordar ao longo da nossa entrevista essa área com mais precisão. Obrigado. Pode prosseguir. Mas relativamente à questão do comércio local, nós estamos perante uma ameaça imensa. Tendo sido o coração de Lolé durante toda a história de Lolé, da sua vida económica, neste momento ameaçado com esta nova superfície criada nas proximidades, na Goncinha, no fundo, este comércio local tem que ser apoiado e tem que haver medidas estimuladoras do consumo. Nós defendemos, nomeadamente, que haja uma isenção de pagamento do estacionamento durante um período horário para aquisição de compras no comércio local. É uma das medidas que pensamos, entre outras, que devemos equacionar. Ficavam por aqui, porque o debate vai continuar. E atingiu os 4 minutos de intervenção. Passo agora para o candidato do Partido Socialista, Vítor Aleixo, e pergunto-lhe também o que pensa fazer de relevante caso venha a ser reeleito no dia 1 de outubro e já agora como irá gastar o dinheiro amealhado, que é tão falado, não é? É pena não ser meu. E por conseguir também dizer-nos o que é que consta do seu programa de intenções para os 4 anos, se vier a governar este município. Bom dia a todos. Cumprimento todo o auditório da Total FM e também da Lolé TV. Da TV Algarve, neste caso. Os meus colegas de debate aqui, do primeiro debate, porque vão haver 2,
debates para esta campanha eleitoral. E, como sempre, aqui estamos a debater o futuro do Conselho de Lolé, fazendo também uma avaliação do passado, como, enfim, sempre acontece nestes momentos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a nossa perspectiva em termos de futuro é para continuarmos na senda do trabalho que tem vindo a ser feito até aqui. Nós viemos de uma situação muito difícil, em que o concelho mais rico do Algarve e um dos mais ricos em matéria de arrecadação de verbas municipais no país, ao fim de 3 mandatos, ainda antes de cumprir os 3 mandatos do Partido Social Democrata, em que o senhor, na altura, o senhor engenheiro José Graça era vice-presidente da Câmara e ele responsável pela gestão das finanças municipais, um concelho que arrecadou em 3 anos 1.100 milhões de euros, e eu reforço, 1.100 milhões de euros. Não 3 anos, mas é verdade, é verdade. Em 3 mandatos, em 12 anos, os senhores arrecadaram 1.100 milhões de euros, o que é uma verba verdadeiramente milionária. E consegue a proeza de, ao fim desses 3 mandatos, cair numa situação de bancarrota na Câmara Municipal de Lolé, que foi das mais graves no país, até porque foram dos primeiros municípios a socorrer-se de um mecanismo de ajuda que o Governo, na altura, disponibilizou, um resgate financeiro, para poder fazer face às responsabilidades que tinham com credores, com os munícipes, enfim, com a comunidade em geral. Isto é, de facto, verdadeiramente extraordinário e para quem se apresenta com a imagem de bom gestor e que quem se apresenta aqui logo ao ataque, eu devo dizer, engenheiro José Graça, que o senhor devia estar era à defesa, porque tem todas as razões para assumir a defesa daquilo que eu lhe vou dizer agora a seguir. Diga, se faz favor. Dirá, por favor. Com certeza que digo. O senhor diz, e é muito lamentável porque isso é falso, é falso. Diz aqui no seu programa, e disse agora ainda aqui, repetiu, que nós descemos a carga fiscal no último ano de mandato. Não é verdade. Primeiro, nós descemos a carga fiscal quando pagamos o PAEL, que são os 14 milhões e meio de euros que o senhor contratou ao abrigo desse mecanismo financeiro e só depois é que pudemos baixar os impostos. E então baixámos os impostos municipais logo a partir de 2015. Estavam no máximo, porque o senhor, ao subscrever esse acordo, teve que colocar todos os impostos no máximo, e o senhor foi responsável por isso. E nós, em 2015, reduzimos para 0,39, 2016 para 0,38 e, no último ano, sim, para o máximo possível de acordo com a lei. O senhor é engenheiro, o senhor deve ter respeito pela inteligência dos loltanos, porque quando diz, e mais grave que isso, quando escreve no seu programa eleitoral, que eu já o li, foi ontem distribuído, mas que eu já o li todo, aliás, ele lê-se muito rapidamente porque, de facto, é muito reduzido, é pobre, diria eu, para ser objetivo e concreto. Quando diz que só reduzimos, e repetiu agora aqui, apenas no último ano de mandato, isso é falso. E depois devo-lhe dizer ainda o seguinte, é que foi o senhor que introduziu a derrama e que agora diz que vai abolir a derrama. A derrama já está abolida. A carga fiscal neste município já é das mais baixas no país. A única coisa que o senhor pode dizer é que vai retirar os 2,5% de participação do município de Lolé no IRS, mas isso significa muito pouco, Sr. Engenheiro. E nós também temos no nosso programa que agora, com as condições que temos, com a boa gestão que temos feito, também vamos abolir, já no próximo ano, esta participação dos 2,5%. Mas isto é uma verba insignificante. Ou seja, nós, nestes 4 anos, pagámos o passivo, boa parte do passivo que o senhor deixou, de ordem dos 80 milhões de euros, com 70 milhões de dívida, que sabe que isto é verdade, há documentos, o senhor assinou esse empréstimo, tudo isto foi visado em Tribunal de Contas, as contas de gerência da Câmara são públicas, são consultadas por quem tenha esse interesse e ver, e portanto, não é por se repetir muitas vezes uma falsidade que ela se transforma de mentira em verdade, Sr. Engenheiro. Vou concluir, porque
E devo dizer, se hoje temos muito dinheiro, mas também temos muitos projetos, porque os senhores não deixaram projetos. E nós não podemos, tivemos até meio deste mandato, destes 4 anos, com um governo nacional, aliás, liderado pelo seu líder partidário, que esteve aqui em Lolé, dar-lhe uma ajuda, Passos Coelho. Nós tivemos até meio deste mandato condicionados pela governação do Partido Social Democrata, cuja atitude relativamente aos municípios era absolutamente castradora. Conseguimos pagar o PAEL, depois já nos libertámos, ganhámos liberdade para voltar a investir e, neste momento, investimos o que pudemos e investimos muito dinheiro. Deixa-me só concluir. Investimos muito dinheiro e agora temos, para esses 75 milhões, nós temos 99 processos neste momento, 58 em curso, com 19,5 milhões para investir, 25 projetos por adjudicar, mas já feitos no valor de 7,1 milhões de euros, e temos ainda sem processo administrativo 16 processos de 47,8 milhões. Portanto, Sr. Engenheiro, não queira de um momento para o outro passar de uma situação difícil, deixada por si, que nós estamos a resolver com muito sacrifício e com muita disciplina, e passar do momento em que tudo estava no fundo do poço e passar... Mas deixe-me só concluir, Vítor Gonçalves, e depois, só para finalizar esta ideia. E, portanto, e também não pode vir aqui comparar, atirar com esses números, assim para a frente, comparar 12 anos de vosso mandato com 4 anos meus. Compare 4 com 4 Não pode comparar 4 com 4, porque aí vai perder seguramente. O senhor não geriu bem as finanças municipais, o senhor é responsável pela maior dívida que este município teve, e agora, de um momento para o outro, desresponsabiliza-se das suas decisões e vem-me acusar ainda de que nós estamos a gastar o dinheiro todo. Dentro de tempo, mais 4 anos que os loutanos nos vão dar, com certeza absoluta, e o senhor verá que nós faremos um trabalho excelente no interesse das pessoas. E vamos resolver os problemas que o senhor deixou e que estou hoje ainda a pagar essa fatura. Passo agora a palavra para o António Varinhos, da CDU, Coligação Democrática Unitária, PCP. PEV, que ideias é que tem, depois do que ouviu, e com o conteúdo do seu programa para este município? É o seguinte, eu começo-me a apresentar, sou António Varinhos. Portanto, sou um cidadão que foi convidado pela coligação CDU para representar o partido e devidamente, atempadamente, vim aqui e estou aqui a representar este partido respeitando as medidas e que são medidas que achamos que o Conselho precisa. Antes de mais, devo apenas congratular todos os participantes aqui neste debate e deixar aqui uma palavra de apreço a quem está aqui e passar imediatamente à apresentação dessas mesmas medidas. Em primeiro lugar, pretendemos implementar um urbanismo democrático e participado, alargando a reabilitação de todo o tecido urbano e valorização do património histórico. Ora, pensamos que esta situação do urbanismo aqui no Conselho, achamos que é um ponto que devemos nos preocupar, visto que existem aqui muitas assimetrias no Conselho, tendo em conta que a Câmara Municipal tem bastante receita acumulada e vivenciamos neste momento uma diferenças a nível de, por exemplo, de questões relacionadas com o saneamento básico em certas freguesias no interior do Conselho, contrastando com as condições que existem, nomeadamente no Triângulo Dourado, enfim, em todo o litoral, que existe aí grandes diferenças e pensamos que isso devemos ter em conta esse contraste, que é um contraste bastante acentuado. Em seguida, dignificamos os trabalhadores do município, respeitando os seus direitos e os trabalhadores em geral, principalmente os trabalhadores que trabalham, por exemplo, na área da hotelaria, que pensamos que estão a sofrer têm uma grande precarização dos seus trabalhos. Depois, pretendemos erradicar a habitação precária, apoiar a recuperação e conservação dos edifícios das cooperativas de habitação 26 de julho, nomeadamente a questão da colocação dos telhados de amianto, que é uma preocupação que nos devemos colocar ao lado dessa situação, uma vez que a Câmara Municipal pode sempre efetuar um estudo sobre a situação, porque tem a responsabilidade política nesse sentido e moral.
Pretendemos, inclusive, optimizar a limpeza dos arruamentos, passeios e vias e recolha de tratamento de lixos em todo o concelho. Pretendemos, acima de tudo, reavaliar a situação das empresas municipais visando a incorporação dos serviços da Câmara, manter a gestão da água e da recolha do lixo na esfera pública, basicamente. Portanto, não somos contra as empresas municipais, pretendemos reavaliar a situação dessas empresas municipais no contexto da gestão camarária. Pretendemos também respeitar a saúde pública e os animais, melhorar as condições do canil e do gatil municipais, requalificar jardins e espaços públicos urbanos, reabilitar todas as infraestruturas esportivas do concelho, defender o aparelho produtivo local, apoiar as PMEs, limitar a expansão das grandes superfícies e diversificar a atividade económica. Achamos que é muito importante, embora reconheçamos que o turismo é uma atividade muitíssimo importante, mas pensamos que deve haver diversificação da atividade económica nesse sentido, para que haja uma economia muito mais forte no concelho. Acima de tudo, defendemos também a restauração das freguesias, asseguramos a descentralização de competências e de meios em todas as freguesias. E, por último, defendemos o direito à mobilidade, reforçando os transportes públicos e reivindicamos mais investimento nas vias rodoviárias e na linha de caminho de ferro. Portanto, basicamente, são os nossos pontos que nós defendemos aqui a Coligação Democrática Unitária Civil. Vamos para a segunda ronda. Eu lembro os tempos. José Graça tem 4 minutos e 38 segundos. Joaquim Guerreiro, 4,65. 4,05. Vítor Aleixo tem 7,21. E António Vairinhos tem 4,16. Vai atrás, mas vai recuperando. Passamos agora para outro painel. E este servirá com certeza para que todos os candidatos possam rebater aqui ou acrescentar algo de novo ao debate. Começo por José Graça, que dá com certeza que replicar aqui o que foi dito pelo candidato Vítor Aleixo. Exatamente, não o poderia deixar de fazer, porque para quem diz que o meu programa é pobre e gasta 7 minutos sem dizer nada sobre o programa do candidato Vítor Aleixo, de facto, a primeira pergunta era isso, era algo sobre o programa, qual eram as ideias. Portanto, vimos que, de facto, quem não tem ideias é Vítor Aleixo. Pelo menos na pergunta em que lhe foi colocada a questão, não respondeu. Andou a falar do passado. Pois eu, Sr. Candidato Vítor Aleixo, tenho muito orgulho em ter desempenhado as funções de vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Olé durante 12 anos. E ao contrário do que o senhor diz, a Câmara estava numa situação financeira muito favorável quando o senhor tomou posse. E é tão simples quanto isto. Aquilo que o senhor diz, o tão preocupar que é o PAEL, em 31 de dezembro de 2013, a Câmara Municipal de Olé já tinha em banco 12,9 milhões de euros, retirando aquele valor das garantias dos empreiteiros. E a dívida do PAEL era 11,6 milhões de euros, na mesma data. Portanto, ou seja, em 31 de dezembro, 2 meses e 10 dias depois do senhor ter tomado posse, a Câmara Municipal de Olé tinha disponibilidades financeiras para pagar a totalidade do PAEL. O PAEL, já agora, como o senhor chama de resgate financeiro... Tinha, desculpe. Tinha 12,9 milhões de euros em banco, mais as garantias dos empreiteiros dá 17,6 milhões de euros. É o saldo do seu valor. Já lhe respondo. É o saldo do seu valor na data de 31 de dezembro. E, portanto, o senhor só não pagou no primeiro ano o PAEL porque não quis. Porque quis fazer um número. O governo também não deixou. Inclusive, também na primeira Assembleia, até aprovou uma recomendação a dizer que tinha que renunciar o PAEL por mais anos. Porque o seu governo criou dificuldades. Posso continuar? Por favor, continua. Portanto, quero-lhe só dizer o seguinte. Nós não fomos o primeiro município a aderir. Os municípios candidataram-se todos na mesma altura. Foi dos primeiros a ser decididos. E porquê? Porque a nossa situação era mais favorável que os outros. Primeiro, fazíamos parte do grupo 2, não do grupo 1. Fomos a Câmara do país que se candidatou a menos anos do PAEL, 5 anos, quando todos os outros foram 7, 10 ou 14. Não há uma única Câmara do país que tenha contratado o PAEL por 5 anos, porque nós sabíamos que era uma situação temporária, mas era uma situação muito curta e que rapidamente se resolvia, como comprovam os dados em 31 de dezembro de 2013. E, portanto, o senhor inventou uma mentira que não posso deixar de chamar outra coisa, que é uma mentira, confundindo empréstimos médio e longo prazo com dívida,
Porque, de facto, quem deixou dívida Os é empréstimos 9 de longo prazo também são dívida. São dívida. São dívida, São senhor. dívida, mas para O que senhor todos deve saber isso bem. Claro que sei, eu sei. Vai ter tempo de O senhor é que não domina as replicar. áreas económicas como não domina nenhuma das outras. Este é que é o problema, não é que eu não saiba. Não seja pro- sobranceiro nem arrogante. Não, Continua, não, continua, que é tenho para a gente é que passar lhe ao- dizer na cara. Não Eu sei, gosto de não dizer sei. na cara tudo aquilo que Zé digo Graça, nas costas. peço desculpa, mas continuo com a sua- e, portanto, com a sua descrição. tenho que lhe dizer aqui na frente. Nem ficaria bem comigo andar a dizer, como o senhor diz, e bem, por todo o Conselho, e não lhe dizer aqui na sua presença. Isso é que não me ficava bem. E, portanto, o que lhe quero dizer é o seguinte. O senhor confunde dívida de médio e longo prazo, que contratou, e o senhor contratou num só ano, 2001, 14 milhões de euros de empréstimos de médio e longo prazo. Nós contratámos 40 e tal em 12 anos. E o senhor quer agora confundir os eleitores, transformando empréstimos de médio e longo prazo em dívida vencida. E dívida vencida... É dívida. Que tem que ser paga. Meu amigo, Tem que ser Vítor paga. Aleixo, José Graça, isto não é um duelo a dois. Consigo agradeço que respeitem este tempo, é o passamos seguinte, já ao outro, a senão questão é o corta a seguinte, palavra. é dívida, mas é dívida senhor a pagar. devia saber que isso é dívida Atenção, tem que a ser pagar, paga. a pagar a Também 15 a vai 20 responder. anos. Porque é o prazo de contratação destes empréstimos. Mas tem que pagar, Ainda hoje estamos a pagar empréstimos Conclua, contraídos Zé Graça, por por Joaquim favor. Vairinhos, por Vítor Aleixo e E seguramente por Mendes Sr. Bota e por José Por Mendes da Cavaco. Bota, não. José Cavaco. José Cavaco. Não, claro que não, porque todos os empréstimos que estão hoje em dívida, nem isso o senhor sabe. Todos os empréstimos que estão hoje em dívida foram contraídos em 96, 97, que não há período superior a Pronto, 20 anos. vamos E, falar- portanto, até aí o senhor prova o seu desconhecimento. Portanto, Pronto. quer dizer, quando diz que não deixamos Centramos a projetos, conversa para ver se a quando, gente chega a algum lado. quando diz que não deixamos projetos, é outra mentira. O senhor é que não quis dar desenvolvimento aos projetos que Conclua, deixamos. Zé E eu Graça, refiro por favor. vários. Águas e esgotos do Monte Seco, 30 segundos. Águas e esgotos de Alfonso Conoca, portanto, São Faustino. A própria escola de Dom Dinis de Quarteira tinha um projeto desenvolvido pelo Parque das Cidades que o senhor arrumou. seja sério, Termina a sua seja intervenção. sério. Estou a ser o mais Vai, sério. O desculpa, senhor José é que Graça mentiu vai durante terminar a 4 sua- anos. O Vamos senhor é que passar mentiu durante 4 ao anos. candidato Eu estou Joaquim sério. Guerreiro, por favor. Sou sério. Candidato Joaquim O Guerreiro, por senhor favor. é que fez de facto. José Graça, tenha paciência que já vai com 9 minutos e daqui a pouco fica com o tempo todo. Ok. Eu penso que nós devemos ultrapassar esta questão da dívida, tendo naturalmente com uma ideia muito realista sobre o que aconteceu e qual é a situação real atual. E Pensar no futuro. pensar no futuro. Naturalmente que a dívida existiu. Se nós fizermos a evolução da dívida, que foi sempre crescendo, chegou em 2013 com dívidas a fornecedores de 16 milhões e 83 e empréstimos 76.440. Já Graça diz que não tem dívidas. É claro que não tem dívidas a curto prazo, Exatamente. obviamente. Mas Exatamente. para a mentira ser segura e atingir profundidade, Tem é que preciso trazer trazer à à mistura alguma mistura coisa de qualquer verdade. coisa de verdade. A dívida existiu, é real, está escrita nos papéis, não há dúvida. E mais, o que aconteceu foi a paralisia total do município por via da contenção que foi obrigado a fazer por via do PAEL, em que os serviços de limpeza, apoios sociais, muitos outros tiveram que ser restringidos e até os serviços de jardins. E, portanto, paralisou completamente o exercício de funções do município naquela altura. Foi trágica a gestão de José Graça, que esperava ser reeleito na qualidade de vice-presidente, mas o PSD tirou-lhe o tapete e arranjou de candidato. Por isso o hiperinvestimento. Há uma visão maximalista de José Graça relativamente a estas questões. E há uma visão minimalista de Vítor Aleixo, que tem de facto saldo para investir e fazer, nomeadamente habitação social, e investir em tantas coisas que fazem Não havia falta no projetos. Conselho, mas teve 4 anos para os fazer. Não é Tem- suficiente. Tem saldo Isto até é que vontade podia de- ter. Quatro anos não é Atenção, suficiente atenção, para assim, fazer um- assim, Tem saldo, podia Baralhamos o fazê-lo. jogo. No fundo, o que lhe faltou foi iniciativa e capacidade de realização, de concretização de projetos que são necessários e estruturantes do próprio Conselho. O Conselho está cheio de projetos e obras em curso. já vai cheio, por toda a implicar. parte. Sobre O que não se pode fazer é tudo ao Sobre a mesmo questão tempo. do IMI, falo muito que todos estejamos de acordo que o IMI deve manter-se em 0,3%. Mas no tempo de Zé Graça ele foi 0,8%, o máximo de Portugal. Ou seja, agora promete um IMI mais baixo, quando a evolução do IMI na altura, se formos analisar, nunca foi baixo. Foi sempre da ordem dos 0,46, etc. Por aí adiante. Portanto, é bom que se defenda agora o IMI, é excelente, e isso estamos de acordo, nós queremos o IMI mais baixo. Portanto, esta é uma situação. Mas é preciso equacionar outros problemas. E temos que ultrapassar este debate. Porque há muitos problemas por resolver no Conselho e é preciso encontrar soluções para eles. Há bocadinho equacionei 3 áreas, nomeadamente, de grande situação problemática.
O interior. O interior está a morrer lentamente. É dramático. Eu vivo no interior e sinto as dificuldades daquela pessoa que vive naquela aldeia, que está sozinho, que não tem transporte, que não consegue ir à sede de freguesia. Daquela aldeia que neste momento está completamente despovoada. É preciso um plano estratégico que possa fazer o investimento, a valorização daquelas atividades, que possa criar novas atividades económicas, que aposte nas capacidades que existem instaladas e com o agravamento neste momento que é a doença dos sobreiros, onde a serra particularmente está a ficar com problemas muito graves, com 40% de diminuição da sua produção de cortiça. São questões que é preciso acudir. É preciso trazer novamente para o interior pessoas com capacidade, com empreendedorismo, que sejam capazes de dar uma nova alma, um novo alento àquele concelho, àquela parte interior, que são mais de 50% do concelho. Esta questão tem que estar no centro das nossas preocupações. Existem recursos comunitários que nunca foram afetados. Existe o Plano de Desenvolvimento Regional 2020 na Comunidade Europeia que pode facilitar, por exemplo, investimentos nesta área. Eu julgo que nos devemos entender e devemos agir ordenadamente com um plano estratégico de revitalização do interior. É uma forma de ordenamento do território, porque é um primeiro objetivo da autarquia, é fazer o ordenamento do território do concelho. Outra questão tem a ver com as questões que há bocadinho foram equacionadas e que pode ser difícil de intervir, que é a questão da sazonalidade do emprego no litoral. Naturalmente que nós sabemos que o turismo que temos vive muito de uma época do ano, mas era possível uma política regional conjugada com a região de turismo, promover campanhas que fossem de sensibilização, que traíssem turistas todo o ano, de forma a resolver este problema. Mas há outros problemas no litoral. A questão do estacionamento, a questão da mobilidade é gravíssima. As pessoas, sobretudo Quarteiro e outros sítios de maior densidade urbana, têm receio de tirar os seus carros porque, de facto, depois não têm estacionamento. Esta questão é uma questão vital, mas também é a questão da mobilidade. A 125 está entupida. As pessoas que vivem, residem nestas zonas, vivem um drama imenso e nós temos que encontrar soluções para o resolver. Nós defendemos a abolição de portagens na Via do Infante. O PS e o PSD opõem-se a essa... Opõem-se, sim, senhora. Na Assembleia da República nunca aprovaram nenhuma proposta do Bloco de Esquerda. Nós pensamos que temos que nos entender nesta matéria, nem que seja encontrar uma solução em que os residentes tenham isenção desse pagamento, para poderem reduzir o inferno das suas deslocações no Algarve. Nós temos que encarar as questões da pobreza, da solidariedade, com muita firmeza, com muita iniciativa, com muita capacidade. Houve algum investimento, é verdade. Não tinha havido investimento praticamente nenhum no tempo de José Graça, para vos dizer um bocadinho o panorama desta situação, já que agora aparece com um programa bastante amigo, esperamos que seja possível, portanto, desenvolver iniciativas neste sentido, mas quando nós vemos, no tempo de José Graça, estar previstos, em 2013, 857 mil para o Lolé Solidário e só foram aplicados 12 mil, nós ficamos com a ideia de que, de facto, a solidariedade não foi uma preocupação. Joaquim Carreira, agradeço que conclua, porque já passou muito do seu tempo. Muito obrigado. Então, continuarei depois. Vítor Aleixo, é a sua vez de acrescentar algo mais ou contrapor aqui ao que foi dito pelos seus adversários? Naturalmente que vou aproveitar este meu tempo para contrapor algumas coisas e queria desde logo começar por dizer que o anterior executivo foi também a gestão do anterior executivo em relação a esses grandes projetos que diz existirem, gerir também a Câmara Municipal de Lolé, que houve obras que foram começadas, por exemplo, falou há bocadinho, nos esgotos da Cruz da Acemada, Valtelheiro. Bem, algumas delas, esses projetos ainda foram mandados fazer ainda no meu tempo, que os senhores depois executaram, mas não acabaram. Por exemplo, Valtelheiro hoje ainda não tem esgotos. 4 anos depois tem? Não, Valtelheiro, mas os senhores tiveram 12. É que, ó Sr. Engenheiro Graça, o senhor não pode vir para aqui, já lhe disse e vou repetir, comparar 4 anos deste executivo para gerir uma dívida colossal que o senhor deixou e querer de um momento para o outro comparar-me com os seus 12. Acho que isso é injusto e que toda a gente percebe. Compare com qualquer 4, ao seu critério. Deixe-me lá com... E quando fala em projetos que deixou, o senhor deixou projetos megalómanos. O senhor não percebeu ainda que a humanidade está a mudar, que nós estamos a assistir a um abrandamento geral,
um abrandamento geral. Temos que mudar a base energética da economia, a mobilidade tem que ser suave. Portanto, aquelas grandes autoestradas com separadores, 2 faixas de cada lado com 4 sentidos, esse paradigma mudou, Sr. Engenheiro. Nós hoje temos uma tendência no mundo que começa a desenvolver-se de uma forma muito forte, que é um abrandamento para nos adaptar nas alterações climáticas, que aliás é uma coisa que o senhor também no seu programa não diz nada. Dá a impressão que não está preocupado com isso e que isso não diz respeito, quando isso hoje é o principal problema que emerge e que está no centro das atenções de toda a gente em todo o mundo. O senhor a isso diz nada, zero no seu programa. E deixe-me dizer-lhe também que nós não podíamos investir mais. E eu vou terminar esta questão financeira aqui, porque depois quero falar do futuro, porque eu estou aqui para falar do futuro. Não estou para discutir consigo que o senhor foi gestor financeiro da Câmara durante 12 anos. Foi um mau gestor, como aliás já foi aqui dito, foi um mau gestor. Eu não sou de facto especializado nessa área, eu assumo aquilo que sou, mas repara uma coisa, que eu tenho na minha equipa, sempre tive no passado, um grande gestor de contas públicas, que foi o Dr. Hugo Nunes, vice-presidente da Câmara, e agora tenho na minha lista alguém que está absolutamente habilitado a continuar esse grande trabalho para que ter as finanças públicas municipais sempre equilibradas, coisa que o senhor não foi capaz. Aliás, o senhor teve o desplante, deslumbrou-se com a arrecadação de verbas em 2008 e 2007, em que houve um pico de receitas da Câmara Municipal, e faz um orçamento de 220 milhões de euros. É claro que mais à frente pagámos essa fatura e pagámos da pior maneira. Portanto, Engenheiro Graça, não insista mais na questão. Tem que concluir já? Pode, complete só, mas atenção ao tempo. Pronto. Eu agora queria falar do futuro. Eu estou de acordo. 30 segundos para falar do futuro. Estou de acordo, mas falarei mais à frente. Eu estou de acordo que o interior é um grande problema. Nós sempre tivemos políticas de discriminação positiva em relação ao interior. Nós não podemos deixar uma parte que é a maior parte do nosso território, onde está património natural, património humano, mas onde falta atividade económica. Nós não podemos assistir impávidos e serenos a esta decadência lenta, mas constante do interior. E nós temos no nosso programa, eu chamo a atenção para o nosso programa, nós temos medidas concretas, ao contrário dos senhores, que não têm medidas concretas para o interior. Nós temos ponto por ponto, medidas muito concretas para combater a desertificação e a queda demográfica do interior. E depois, mais à frente, passarei. Há as novas oportunidades, turismo de habitação, temos muita coisa para falar aqui um empresário dessa área, com sucesso. A fechar esta ronda, convido o candidato António Varins para dizer de sua justiça do que ouviu aqui. Sim. E mais que quer acrescentar. Portanto, acima de tudo, podemos dizer que coligação CDU, somos um grupo de gente séria, como toda a gente sabe. O nosso lema é trabalho, honestidade e competência ao serviço das populações do Lolé. Esse é o nosso lema. Acima de tudo, podemos dizer que os eleitos da CDU no Conselho de Lolé foram a voz dos trabalhadores e das populações nos órgãos autárquicos. Foi a CDU que denunciou as ameaças que se colocavam ao futuro da Simpor no Conselho, que esteve ao lado dos trabalhadores da hotelaria na luta por melhores salários, que se empenhou em salir para que o quartel da GNR fosse construído, que se solidarizou com as populações na defesa do serviço de urgência básica do Lolé, que esteve ao lado dos pescadores na exigência da requalificação do Porto de Pesca de Quarteira e que, sem hesitações, lutou contra as portagens da Via do Infante. Acima de tudo, dizer que também, e acrescentando, que nós não temos obra feita neste início, mas pensamos que anteriormente vimos que as opções do PS e do PSD à frente da Câmara Municipal de Lolé têm realizado políticas de inspiração neoliberal, centralizadoras, tutelares, subservientes do poder central e marcadas pela destruição dos serviços públicos e pelo desprezo dos trabalhadores e dos cidadãos socialmente mais fragilizados. Lolé está perante políticas servidoras de interesses particulares e de grupo. A prova disso mesmo está, por exemplo, na contratação de diversos serviços a grupos económicos privados com contratos ruinosos que custam à autarquia loltana centenas de milhares de euros por mês.
está na diferença gritante entre o luxo existente nas zonas de Valdelobo e a ausência de saneamento básico e de transportes na Serra. Penso que aqui é um ponto em comum, e já toda a gente aqui referiu esse tema. E, por tudo isto, achamos que a CDU precisa de voltar a ter um vereador da CDU na Câmara Municipal de Olé, apenas para, enfim, para bem da democracia e para que haja pluralidade e participação. Acima de tudo, somos e pensamos que, e voltando à questão dos serviços municipalizados, pensamos que existem recursos, mesmo dentro da Câmara Municipal de Olé, que podem, de certa maneira, colmatar, e não é necessário estarmos a recorrer a serviços de grupos económicos privados para satisfazer esses serviços, como já foi mencionado. Falamos também da questão da privatização da saúde e no que é o que nós defendemos, um serviço nacional, aliás, um serviço para o município gratuito e de qualidade. Ou seja, pretendemos colmatar todas as falhas que existem no Centro de Saúde de Olé e, inclusive, nas suas ramificações espalhadas pela Serra. Falta pessoal, falta material, e isso é um ponto que nós devemos arranjar soluções. Não defendemos, claramente, a privatização desses mesmos serviços de saúde. Portanto, com a contratação de diversos grupos a serviços económicos, como já foi referido. Portanto, para acabar, a CDU pode contar com toda a energia e vontade dos seus candidatos para cumprir esta tarefa, assim como o povo de Olé da Serra ao Mar pode contar com a CDU. Terminou a sua intervenção. Eu buscava aqui um pouco para replicarem o que aqui foi dito, a ver se fica o machado enterrado do passado, porque senão passamos cá fora e lá dentro, ou lá fora e cá dentro, a falar sempre do passado e falar do futuro deste Conselho e do presente também, que ele tem presente, é uma necessidade. Zé Graça, alguma coisa ficou aqui por esclarecer? Sim, ficou por esclarecer, porque quando Vítor Aleixo diz que em 4 anos não tem tempo, esta questão é, em 4 anos nada foi feito. E o que Vítor Aleixo está aqui a pedir é uma nova oportunidade para quem esbanjou 4 anos. Eu tenho aqui um mapa muito simples que mostra o investimento realizado pela Câmara Municipal e as disponibilidades financeiras em cada um dos anos, no término desses anos. E no primeiro ano de mandato, 2014, Vítor Aleixo ainda realizou 15 milhões de euros e tinha disponibilidade de 18. Podia ter realizado o dobro do investimento no Conselho, logo no primeiro ano. No segundo ano, realizou 15 milhões e tinha disponibilidades financeiras, dinheiro parado em banco, 38 milhões. Podia ter realizado 3 vezes. Mas até 2016 ainda é mais gritante. Realizou apenas 12 milhões, decresceu, porque entretanto os projetos e as obras que estavam em curso, que nós deixámos, foram-se esgotando, e tinha 63 milhões de euros parados em banco. Ou seja, podia ter realizado 6 vezes no último ano de mandato de 2016. Portanto, agora vem aqui com a história de Valtelheiro, que a Cruz da Assomada não ficou completa. Pois claro que não ficou. Havia 2 fases. Havia a primeira fase e a segunda fase. Nós realizámos a primeira 12 fase. anos, 12. Nós realizámos a primeira fase. Nós realizámos em saneamento 80 milhões de euros de águas e esgotos neste Conselho. O senhor tem 2 obras que são prolongamentos de condutas que eu deixei. Uma nas Barrosas e outra em Boliqueime. É o que tem para mostrar à população ao fim de 4 anos. E agora vem aqui com o discurso do saneamento e do interior. A maior obra que o senhor deixou no interior foi o aterro sanitário. Fora disso não se vê nenhuma obra do interior. Claro, do executivo que o senhor pertenceu. Ou não pertenceu ao executivo liderado por Joaquim Vairinhos? Quando isso foi decidido? Por favor, Bom, em relação a este movimento contabilístico, temos que podemos acabar. encerrar o balanço? A economia é importante, é preciso encerrar este ciclo e pensar nas pessoas. As pessoas são o centro das nossas preocupações e tem estado ausente deste debate. E é isso que é preciso, recentrar o debate nas pessoas, naquilo que elas esperam de nós, nas suas ansiedades e projetos, nos seus sonhos, no direito que têm a uma vida melhor e a um concelho onde sejamos felizes. E, nesse sentido, mostra que o Bloco de Esquerda faz falta na Câmara Municipal. Ou seja, nestas 2 concepções, uma minimalista, outra maximalista, é preciso uma outra intervenção lá que ponha no centro as pessoas. E o Bloco de Esquerda propõe,
nomeadamente defende, e está no seu ADN, a defesa da transparência. Transparência que no tempo de Zé Graça foi uma completa calamidade. Nós ficámos classificados em 293 nos municípios em transparência. Houve depois uma evoluçãozita significativa com o Vítor Aleixo, que caiu logo para 78 ou 79 a seguir. Portanto, a transparência, todos temos direito de saber de tudo o que se passa na Câmara. A outra questão tem a ver com a participação. Não há experiências, não há história significativa de participação das pessoas. Vamos para o intervalo. Ok. E nós pensamos que é importante e é fundamental que as pessoas se sintam envolvidas em tudo o que tem a ver com a vida do seu concelho. E isso não tem acontecido. E isso tem-se traduzido nos níveis de abstenção, no voto de protesto, no voto branco, no voto nulo. É preciso pensar isto. Muito se tem falado sobre a fartura de dinheiro que encheu os cofres municipais durante os últimos anos. 70 e poucos milhões de euros. E quando assim é, chovem as críticas, ou porque se gastou demais, ou pelo contrário, se aferrou e pouco ou nada se fez. José Graça, vamos voltar então ao presente, agora com este saldo tão bom para o Conselho e onde há tanta coisa para fazer e onde investir. Esta é uma matéria que tem merecido também algumas críticas da sua parte, quer dizer, esse preço, muitas vezes o ditado popular, por ter cão e por não ter, quer dizer, não havendo dinheiro é porque se deve, havendo dinheiro acha-se que não devia haver. Quer-se pronunciar sobre Muito esta bem, matéria? ainda bem que me dá essa oportunidade para poder clarificar a minha posição. Eu, não querendo voltar ao passado, só queria dizer o seguinte. Para que se perceba esta questão da dívida, o que estamos aqui a falar é, imagina um senhor que compra uma casa por 200 mil euros e tem 20 anos para pagar. Se desde que paga a amortização e juros, isto não é dívida. É apenas um valor que ele tem que cumprir em cada um dos anos. O que Vítor Aleixo quer dizer é que tem que pagar esses 200 mil euros no ano a seguir a contrair o empréstimo para a casa. Fechamos o relatório Este parece-me o melhor exemplo para perceber, de facto, aquilo que é a dívida vencida daquilo que são empréstimos médio e longo prazo. Em relação... Eu percebo de economia um bocadinho mais do que isso. Faça-me essa justiça, Sr. Engenheiro. Eu agradecia que não me interrompesse. Recentrar o debate. Isso aí é que me sinceramente agradecia, porque concordo com o raciocínio. Penso que é uma estratégia que o senhor usa. Vamos lá. Não interromperei mais. Tudo bem. Vamos lá, por favor. Então, a questão é, com 70 e tal milhões de euros parados em banco, eu não conseguia dormir descansado se fosse Presidente da Câmara. E acho que o Dr. Vítor Aleixo devia ter a umbridade aqui, hoje, de pedir desculpa aos munícipes. Porque tem 76 milhões de euros parados em banco e nada aconteceu nestes 4 anos. Mas não aconteceu na água e nos esgotos, não aconteceu nas escolas, não aconteceu nos equipamentos sociais. Portanto, isto é, de facto, o maior fracasso de gestão autárquica que já aconteceu neste Conselho após o 25 de Abril. Portanto, quer dizer, como é que alguém pode dormir descansado tendo este dinheiro parado, dinheiro necessário para o desenvolvimento do Conselho, e nada faz? E nada faz por incapacidade, por incompetência. Portanto, esta é que é a questão de fundo. E é contra isto que eu luto, e é contra isto que as populações têm que lutar, e têm que alterar esta situação em 1 de outubro. Há pouco quis-me rotular dos projetos Mega Homem. Eu defendo esses projetos, mas defendo com consciência tranquila desses projetos. Que o senhor seja um minimalista, e até o melhor exemplo de minimalista é ter alterado um projeto que nós estávamos a desenvolver de 4 faixas para Quarteira, que saía da rotunda das Pereiras, interceptava a estrada de Almancil, Quarteira, um pouco a norte dos Chiers, e dali prolongava até Quarteira em avenida de 4 faixas, até ao prolongamento da Fonte Santa. Porque é o único corredor possível de 4 faixas. E o senhor alterou este projeto, quando diz que não encontrou projetos, é mentira, como já lhe referi há pouco, alterou este projeto para ser uma por uma faixa a partir da rotunda das Pereiras. Pois se eu for eleito dia 1 de outubro, como espero, quero aqui, desde já, afirmar que essa é o primeiro concurso que irei parar assim que chegar à Câmara Municipal de Loulé. Porque não me conformo que Quarteira não tenha direito a 4 faixas. A cidade de Loulé tem e Quarteira tem que ter. A mesma história é a Circular Norte. O senhor fez, agora, recentemente, um acordo com o Governo, passando a responsabilidade daquilo que era do Governo e da autarquia, em proporções, do meu ponto de vista, equilibradas, e foi no mandato que o senhor pertenceu que esse acordo foi realizado, portanto, no mandato de 97-2001, alterou esse protocolo em que a Câmara pagava 17,5% do valor da obra e 35% do valor das expropriações. E quer assumir a totalidade. Eu isso até ainda tolerava. Agora, o que não tolero é que o senhor passe de uma faixa, de uma circular de 4 faixas para uma por uma. 2 faixas. Isto é que é, de facto, a visão minimalista da situação. O senhor fala muito de clima.
e parece que quer mudar o clima a partir de Lolé. Mas tem um segundo carro e nem o carro é híbrido. Quer dizer, fala, mas de facto o que pratica é o contrário daquilo que fala. Nós que na Câmara Municipal de Lolé colocámos os carros híbridos pela primeira vez, tanto quanto sei, a maior parte das aquisições que o senhor realizou não são híbridos tampouco. Eu não diria até, se tem um segundo carro e quer ter um segundo carro, também penso que pelas questões minimalistas, não quer aparecer num carro que dignifica a Câmara Municipal de Lolé. Pronto, é uma questão ideológica sua que eu respeito. Mas de facto, tem um segundo carro, não tem um, tem 2 carros. E esse segundo carro, de facto, nem essas características tem. Porque, tanto quanto sei, o carro que herdou do nosso mandato ainda lá está e ainda que o usa com alguma regularidade. Mas nas voltas pequenas não usa. Então, porquê é que não comprou um carro elétrico? Se é para pequenas deslocações, porquê é que não deu aí o exemplo? É que apregoa muito bem, mas de facto depois faz tudo ao contrário. Joaquim Guerreiro, pelos vistos, também terá algo a dizer sobre esta matéria do presente. Não, eu quero encerrar este ciclo dos debates Fecho em o torno relatório do e contas, passado então. perfeitamente. Eu acho que o Zé Graça viveu acima das nossas possibilidades, claramente, e deixou uma dívida monstruosa. Vítor Aleixo tem os cofres cheios e não investiu. E, portanto, tem um déficit para com os voltantes. E, por isso, ambos deviam pedir desculpa. Um por excedeu os limites, se calhar não tendo consciência disso, e o outro porque ficou muito por fazer e tem dinheiro para realizar. Mas eu acho que o interesse deste debate são as pessoas. E queria centrar o debate nas pessoas. As pessoas são a maior riqueza de Lolé. Com elas, com a sua arte, o seu saber, as suas tradições, a sua cultura, foram construindo este concelho ao longo de séculos. É para eles que nós temos uma dívida, é para eles que nós estamos aqui e os nossos programas e o nosso trabalho deve ser em prol da qualidade de vida dessas pessoas. Nós queremos que Lolé tenha um provedor do cidadão, do munícipe. E porquê? Porque achamos que existem pessoas que devem ter uma relação com o município e devem ser ajudadas em algumas coisas. Em Lolé pratica-se info-exclusão. Se eu quiser pintar uma parede da minha casa, eu vou ter que ter cartão de cidadão, se tiver bilhete de identidade já não o posso fazer, vou ter que ter assinatura digital e vou ter que apresentar tudo isto aos serviços de urbanismo da Câmara Municipal. Isto é uma forma de exclusão. Outra forma de exclusão é a linguagem utilizada nos documentos oficiais da Câmara, ininteligível para muitas pessoas. O provedor do munícipe é necessário para isto tudo, para aproximar as pessoas do município, mas também por outra coisa. Para poder acolher essas reclamações e fazer o controle de qualidade dos serviços. Ele será, para mim, um observatório da qualidade dos serviços municipais. Nós tivemos em Lolé uma experiência que se iniciou de orçamento participativo, inspirado naquilo que aconteceu em Porto Alegre, no Brasil, há 27 anos, e foi muito bem. Só que foi mal concretizado. As metodologias utilizadas favoreceram a competição entre as localidades e não a cooperação como seria de esperar. Houve erradas metodologias. A metodologia de participação e de votação foi desastrosa, porque qualquer pessoa do Minho à Madeira até na Europa podiam votar projetos que tinham a ver com a freguesia. Estas questões têm que ser repensadas. Defendemos a continuação do orçamento participativo, porque teve, de facto, momentos de participação interessantes, mas é preciso repensar. Nós queremos envolver as pessoas em tudo o que diz respeito à sua vida, à vida das suas casas, à vida da sua rua, à vida da sua aldeia, da sua vila, da sua cidade. E isto é necessário desenvolver modalidades de participação onde elas se sintam envolvidas. É uma ambição nossa. Julgamos que é possível e desejável que Lolé tenha um plano de ação cultural municipal anual. Isso não é difícil de realizar. Bastaria que os contratos de programa que são assinados em maio para um ano que já começou fossem antecipados para o ano anterior e pudessem verter nesse plano de ação cultural as inúmeras iniciativas do movimento associativo, que é muito rico e diverso do nosso concelho. Por outro lado, devíamos ter também um plano educativo municipal, com articulação com as escolas, com as associações. Para quê? Porque se Lolé é cidade educadora, então temos que encontrar uma estratégia de desenvolvimento das pessoas, contribuir para o desenvolvimento humano. Esse é um dos grandes objetivos do município, tantas vezes esquecido. E tenho muito mais a dizer, mas por agora me fico. Vai dizendo. Como justifica o candidato Vítor Aleixo esta prática do seu executivo em reter tanto dinheiro da banca, quando haverá tanta coisa por fazer neste concelho em áreas como o saneamento básico e águas, por exemplo, aqui, bem perto,
na Torre, nos bairros de Almancil, do Cerro do Galo, Nascente de Valdéguas, na Maritenda, Benfarras, enfim, algo mais. Canalizações com rupturas em Salir, que são constantes, e infraestruturas escolares, como aqui falada, a Escola da Diniz em Quarteira, que parece que o projeto nasceu em maus dias, que nunca mais tem fim, e outras mais que num concelho tão rico e ao mesmo tempo tão pobre de concretizações existem. Eu acho espantoso este debate. Não querem, mas estão sempre a voltar para as questões financeiras. Eu não tenho problemas nenhuns em discutir a situação financeira. Quero começar por dizer que o engenheiro Graça diz que não dormiria descansado se tivesse disponibilidades financeiras de 75 milhões de euros. Veja, Graça, eu quero lhe dizer assim, eu não dormiria descansado era se tivesse, como o senhor teve durante muito tempo, dívidas de 80 milhões de euros. Aí é que eu não dormiria descansado. Agora, quando tem 75 milhões de euros, quando está tanta obra neste Conselho a fazer, fale com as pessoas. Fale com as pessoas. Nós temos em Lolé obras pesadas em curso, na reabilitação do Palácio Gama-Lobos, temos na reabilitação do Solar da Música, só aí vão 4 milhões. Ainda ontem aprovámos em reunião de Câmara uma promessa que fala tanto de saneamento, Ainda ontem aprovámos o projeto e abrimos o concurso para fazer o abastecimento de água e esgotos no Monte Seco, que o senhor não fez, e que aquelas pessoas ficaram muito chateadas consigo, porque o senhor foi lá prometer. Quando eu fui lá apresentar o projeto, nem me queriam receber. E disseram-me, já fomos enganados, que basta. O senhor não venha aqui. E eu fui dar a cara, por um falhanço seu. E ontem abrimos o concurso e vamos fazer aquela obra. E outras obras que estamos a fazer. Nesse domínio e em vários domínios. Mas o senhor está obcecado com as obras, Sr. Engenheiro. A gestão autárquica não são só obras físicas. As maiores obras são as obras que são feitas para as pessoas, a pensar no futuro das pessoas, e não é só estradas de 4 faixas. E já agora digo-lhe uma coisa. Eu não compreendo como é que o senhor, por um lado, acusa-nos de ter dinheiro e não gastar. E na última Assembleia Municipal, quando eu negociei com muito sacrifício um acordo com as infraestruturas de Portugal para concluir a circular Norte de Lolé, entre a rotunda do pavilhão ou do centro de saúde até a rotunda da Padragosa, nas Barreiras Brancas, o senhor votou contra os seus colegas, com exceção do Ricardo Lampreia, que foi a pessoa mais inteligente naquela bancada, naquela noite, com todo o respeito por todos os deputados municipais, absteve-se. Então os senhores, por um lado, acusam-nos de ter dinheiro e não gastar. Depois, quando queremos resolver os problemas, os senhores acusam-nos. E o senhor diz, mas isso competia às estradas de Portugal. Mas ouça, fruto da austeridade praticada durante anos do vosso governo, em que foi a nossa dívida do Estado português, foi objeto de especulação pelos fundos financeiros internacionais, o país ficou de pantanas. Nós hoje estamos a recuperar no nosso país. Daí as dificuldades, e o Estado não quer fazer a circular de Lolé. Então nós chegamos à frente, nós temos dinheiro para isso. Vamos resolver este problema à cidade de Lolé. E os senhores votaram contra. E o senhor prometeu isso na sua campanha. Está aqui no seu programa. Como é que o senhor se pode prometer resolver esse problema às pessoas e agora, quando eu consigo resolver esse problema com o Estado, os senhores votam contra? Não é sério, Sr. Engenheiro. Não é sério. Perdoe-me, não é sério. Os loutanos merecem ser tratados... Conclua, por favor. Vou concluir. E agora deixe-me dizer, em Quarteira, não estou preocupado com as 4 faixas, em Quarteira estou preocupado com aquela escola que os senhores prometeram, não fizeram. Neste momento o concurso está aberto, vai iniciar-se esta obra até ao final deste ano, e os senhores não a fizeram, esta que é a verdade, e estou preocupado com um espaço para a cultura daquela terra. Estou preocupado com um mercado decente para aquele centro turístico tão importante no Algarve. Com um mercado decente. Sim, porque os senhores tiveram 12 anos e nem o projeto mandaram fazer. Esse projeto está a ser feito por iniciativa deste Executivo, como o resto dos passeios das dunas que o senhor promete. E já agora deixe-me dizer, o senhor tem copiado muito? Não tem. Aliás, basta ver o seu programa. O seu programa é pouco mais que zero. O seu programa é muito pobre, paupérrimo. E já agora deixe-me dizer que tem copiado tantas coisas do nosso programa eleitoral
Até, sim, tem, e sabe que estamos a fazer projetos e depois promete. Quer que eu lhe diga? Olha, promete fazer a escola Dom Dinis quando sabe que ela está em vias de começar, em Quarteira. Promete fazer um pavilhão multiuso em Almancil quando sabe que esse projeto está a ser feito e muito adiantado na Câmara Municipal de Olé. Promete fazer um novo pavilhão em Quarteira desportivo quando sabe que esse projeto está na mesma situação. Desculpa, mas já Não, deu o seu tempo. vou só concluir. Mas há uma coisa que o senhor não está a prometer e eu quero que o senhor se defina agora aqui. O senhor, por exemplo, não diz que vai oferecer os livros escolares às pessoas até o 9º ano. Diga se está de acordo ou não com esta nossa medida. Primeiro oferecemos até ao 5º e 6º ano, que é uma grande ajuda ao rendimento das famílias. O senhor que fala tanto em social agora, quando nunca teve nenhuma preocupação social, nem com as pessoas pobres, nem com as pessoas da classe média, nunca se preocupou com isso. Diga-me agora, vou terminar, diga-me agora se o senhor está de acordo ou não com este meu compromisso eleitoral de oferecer os livros escolares a todas as famílias da rede pública de ensino até ao 9º ano. O senhor tem que dizer, porque as pessoas precisam de saber. António Veirinhos. Porque se copia outras coisas, porque é que não copiou essa medida? António Veirinhos, alguma coisa mais a acrescentar a este ponto da situação do debate? Rematando, queria dizer, mais uma vez, havendo tanta receita, não se percebe como é que há tanta retração no investimento, nomeadamente no saneamento básico, que tanto afeta o interior do Conselho como certas partes do litoral. Queria, antes de mais, também defender aqui um ponto divergindo também na restauração das freguesias, das juntas de freguesia, porque nós preocupamos também com as pessoas são o nosso objetivo principal, os trabalhadores, os funcionários, as pessoas, e queremos assegurar uma descentralização de competências e de meios em todas as freguesias. Existe inclusive a lei que estabelece os contratos administrativos em que as juntas podem pedir transferências de meios e competências. Portanto, alargando o número de freguesias. As pessoas precisam, porque existem características especiais em cada uma das freguesias e precisam de haver juntas, mesmo que aproximem as pessoas dos serviços camarários. Falando mais concretamente também, voltamos a salientar e a defender as questões relacionadas com os problemas de saneamento, Maritenda, Benfarras e Interior, como já foi referido. Acho que existem muitos problemas ainda por resolver. Pensamos que a tal questão, também falando agora especificamente da questão da estrada, da circular e da estrada que passa ao pé do centro de saúde, que ainda não, a construção que ainda não foi finalizada. A questão, por exemplo, de Maritenda, que não se compreende como é que não foi enquadrada na reabilitação da Estrada Nacional 125. E pensamos que, mais uma vez, falando também da questão, finalmente, e enquadra-se aqui na questão do urbanismo, a aquisição, e uma proposta nossa, a aquisição de edifícios degradados e a reposição de rendas apoiadas a custos reduzidos, não é? Para as pessoas mais carenciadas. É uma proposta nossa. E outra coisa, pensamos que, e defendemos aqui, acho que é um ponto fulcral, que é a questão do aparelho produtivo local. Acho que é algo que nos afeta particularmente, nomeadamente no apoio às PMEs, nomeadamente limitando a expansão das grandes superfícies. Aliás, eu vejo aqui há pouco tempo, li uma notícia no Expresso falando sobre essa situação. Portugal não precisa de mais superfícies comerciais. Ou seja, aqui a solução não passa por aumentar o setor terciário e, enfim, destas grandes superfícies inclusive, mas diversificando a atividade económica. Ou seja, reforçando a industrialização do Conselho. Espalhando os ovos por diversas galinhas. Exatamente, e aumentando a nossa independência, inclusive, favorecendo, inclusive, possivelmente as exportações, que é também algo que devemos debater. Terminou a sua intervenção. Eu volto ali ao Zé Graça, porque com certeza que ainda há aqui um ponto para fechar esta parte. Ainda bem que entramos em coisas concretas. Portanto, eu gosto muito de discutir coisas concretas. Então não gosto é de discutir filosofias baratas que não levam a nada. Vamos aproveitar o tempo. E as coisas concretas é o seguinte: 80 milhões de euros de investimento de águas e esgotos em 12 anos, contra 1 milhão realizado em 4 anos. Estas são as coisas concretas. E o Dr. Vítor Oleixo veio agora aqui dizer que eu prometi no Monte Seco e não cumpri.
que eu não fiz a segunda fase da Cruz da Assomada. Mas o senhor está lá há 4 anos, com projetos que estavam concluídos, desenvolvidos, e não fez porque não quis ou não foi capaz. Esta é que é a realidade. Porque, Dr. Vítor Aleixo, se tivesse mantido o ritmo de investimento... 2 anos para pagar o PAEL. Não me interrompa, se faz favor. Desculpe. Agora, Vamos não quis discutir a dívida comigo num debate a 2. E agora está sempre a voltar ao PAEL. O PAEL que você tinha dinheiro na Câmara para pagar na totalidade em 31 de dezembro de 2013. Portanto, quer dizer, não implementou nenhum destes grandes... Pediu. Vamos lá Quando avançar. pedi, necessitei. Mas estava resolvido em 31 de dezembro de 2013. É tão simples quanto isso. Portanto, é uma coisa tão simples quanto isso. Portanto, mas peço que não me interrompa. Eu ouvi tantas asneiras que o senhor disse e não o interrompi. Seja educado. Portanto, Vamos avançar. o senhor nada fez em termos de águas e esgotos. Porque se tivesse mantido o ritmo do investimento que nós tínhamos a fazer nos 12 anos, estaria hoje praticamente concluído a rede. Faltaria mais um mandato e agora são necessários novamente 2. Que é isso que eu estou a prometer no meu programa. Quem fez 80 milhões pode ter o compromisso de fazer 30 ou 40 milhões em 2 mandatos. Agora, o senhor que fez 1 milhão de euros de águas e esgotos, como é que pode se comprometer com uma data para terminar as necessidades de abastecimento de água e de saneamento? Quando digo que o senhor não devia dormir descansado com 76 milhões de euros em banco, eu não dormia. Não dormia porque esse dinheiro está a inviabilizar o desenvolvimento do nosso Conselho. E o senhor nem isso percebe. Portanto, este é que é o problema do nosso Conselho, do Conselho de Loulé. Ainda bem que o senhor foi colocar a questão da Circular Norte. A Circular Norte de Loulé, que é, de facto, um compromisso meu, mas o compromisso é, o que eu digo é concluir o projeto e junto do Governo, exigir ao Governo a conclusão da Circular Norte de Loulé, obra em parceria com a Câmara Municipal. É isto que está num post meu no Facebook há muito tempo. Não disse agora. Não disse depois de sexta-feira, em que houve essa votação que o senhor refere. Eu disse muito antes isso. O problema é que eu ando a dar ideias há muito tempo. E não ao contrário, como o senhor agora me acusou de ir copiar. Eu sei que há alguns projetos em curso. E é evidente que subscrevo alguns desses projetos em curso. E, portanto, os coloco no meu programa. Porque eu, ao contrário do senhor, não vou deitar para o caixote do lixo os projetos que o senhor, entretanto, desenvolver. Se concordar com eles, executarei-os. O senhor é que fez isso. Fala agora do mercado do peixe e da fruta em quarteira. A segunda fase do projeto das dunas tinha a conclusão do projeto das dunas. O senhor já dividiu esse projeto em mais 2 fases. Já uma segunda fase e uma terceira fase. É a versão minimalista das coisas. Portanto, quer dizer, é esta a questão. Nós intervimos em 25 equipamentos escolares. De facto, não concluímos a escola Dom Dinis. E o senhor tem como arma de arremesso a escola Dom Dinis. Portanto, quando nós chegámos à Câmara Municipal de Loulé, havia 2 equipamentos escolares em construção. A verdade seja dita. O pré-escolar de Loulé e o pré-escolar de Quarteira. Que nós concluímos. Intervimos em mais 23. E deixámos, que o senhor já concluiu, também diga-se aqui a verdade, a ampliação de Salia, a ampliação de Boliqueme e a escola da Fonte Santa. Portanto, em 25, há 5 em que o senhor ou iniciou ou concluiu. Mas a que falta concluir, 4 anos depois, está na mesma situação. Esta é que é a realidade. E, falando de coisas concretas, a gente seguramente... Não está na mesma situação. Seja verdadeiro, por favor. Não, está na mesma situação, não porque está. Existia um projeto... Este projeto é diferente. Pronto, porque o senhor o quis fazer diferente. E por isso gastou 4 anos a fazer projeto. Seja verdadeiro, por favor. E por isso gastou 4 anos. Por isso gastou 4 anos a fazer um projeto que não concordava. Portanto, 4 anos para fazer um projeto, de facto, é de uma incompetência total. Um projeto faz-se em um ano, o um ano seu e meio. governo proibia tudo. O governo do Passos Coelho castrava tudo. Por favor, e já vai contestar. Sobre a questão dos livros escolares, é uma das medidas que o senhor tomou, e bem, e que eu subscrevo. Não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então não vai retirar. Não vou retirar. Fica aqui o meu compromisso. Não irá depois, daqui a muitos anos. Fica aqui o meu compromisso que a partir de 1 de outubro, até ao 9º ano, há livros escolares de borla. Quando dizem que nós não fizemos nada em termos de áreas sociais, nós investimos, participámos 15 equipamentos sociais, num montante de 5 milhões de euros. Portanto, este é um ataque que aqui o meu amigo Joaquim Guerreiro faz, mas que de facto não conhece a realidade. Como não conhece, seguramente diz isso. Agora, a questão é, e é para lá que temos que passar a palavra. O senhor que fala das pessoas, que fala da preocupação das pessoas. Sim. O primeiro slogan era ninguém fica para trás. Sim. O segundo era continuar a servir as pessoas. Exatamente. Repare, para os mais desfavorecidos, não construiu uma escola, não construiu uma creche, não construiu um lar, não construiu uma casa de habitação social, não aumentou o saneamento, não aumentou o abastecimento de água. E fala de pessoas como?
Fala de Conclua pessoas mesmo, por em favor. abstrato, mas nada de resolução dos seus problemas Já vai concretos. com 20 minutos. Está largamente à frente dos seus adversários. Joaquim Guerreiro, Bom, sobre esta matéria. naturalmente que eu conheço a realidade. É verdade que vim a morar para o Conselho, para a aldeia do interior, portanto, há 3 anos, onde me sinto confortável e gosto de viver naquela aldeia do interior, onde investi no turismo rural, porque aposto no desenvolvimento do interior. Naturalmente também que no nosso programa consta a atribuição gratuita de livros escolares, obviamente, dentro da escolaridade obrigatória, mas existem outros problemas que nós temos que ter como prementes. A água. Fornecer água às pessoas. A água é um bem essencial. Nós não podemos continuar a ter pessoas no Conselho que estão privadas do abastecimento de água. Esta é uma prioridade. Prioridades também são a habitação social, que foi feito zero no tempo do Sr. Vítor Aleixo, do Presidente atual, ainda em exercício, e que é uma urgência, uma necessidade, articulada com a necessidade de reabilitação urbana. Há parte do Conselho, da parte de Lolé, que está afeta neste momento até à própria autarquia, que adquiriu uma série de imóveis. A habitação social que nós defendemos não é a getificação que habitualmente se faz e que junta pessoas pobrezinhas no mesmo espaço. Nós temos que encontrar uma solução diferente, onde as pessoas sejam integradas no contexto da cidade e vivifiquem a própria cidade. Muita da reabilitação urbana que é possível fazer em prédios devolutos podem vir a ser também habitação social. E é um investimento que devemos à cidade e às pessoas que tanto dela necessitam. As questões da interioridade e do interior. Esta questão não me deixa dormir bem. É verdade que eu acordo preocupado quando eu vou a certas aldeias e não mora lá ninguém. E já viveu ali gente. Já houve terrenos ocupados. Já houve ali gente que foi muito feliz e eu preocupa-me. E preocupa-me aquela pessoa, aquele casal que está naquela aldeia sozinho e que não tem possibilidade de ir para a freguesia, fazer compras. É preciso pensar nestas pessoas, criar uma situação de emergência, criar um balcão social, assegurar os transportes, dar-lhes apoio. Mas é preciso, sobretudo, fazer um plano estratégico para o desenvolvimento do interior do Conselho. Mobilizar recursos. Temos uma associação que tem feito um trabalho extraordinário no interior, em loco. Temos recursos comunitários. Temos a CCDR. Apenas alguma vez foi feita alguma coisa para o interior. Em 1999 foi criado um centro rural em Salir. Mas que é dele? O que é que esse centro rural fez para o desenvolvimento de Salir ou para o desenvolvimento do interior? Nada. Está inativo. É preciso repensar a estratégia de desenvolvimento do interior, apostando na criação de novas entidades, de novas dinâmicas, de novo empreendedorismo, aproveitando as grandes potencialidades que tem, nomeadamente na fileira agroalimentar, mas provavelmente repensando algumas estratégias, por exemplo, a vinha, porque não a vinha em zona de xisto. Existem soluções que a gente tem que pensar, mas era preciso encontrar um plano estratégico de desenvolvimento, mobilizando o melhor do nosso saber, da nossa inteligência, dos conhecedores destas áreas, nomeadamente para também acudir a uma tragédia neste momento, que é a doença do sobreiro. É preciso apoiarmos a investigação, é preciso abater muitos dos sobreiros que estão a contaminar os outros e que estão a afetar, neste momento, 40% da produção da nossa cortiça, que era das melhores do mundo, nomeadamente. Esta questão é uma questão que me preocupa e, por vezes, de facto, não me deixa dormir. Não me deixa... Penso que há outro nível de preocupações que também nos devem merecer a nossa atenção. Uma delas tem a ver com as creches e jardins de infância. Se formos ver as instituições que atualmente acolhem estas necessidades, a lista de espera é enorme. Naturalmente que sabemos que a creche não faz ainda parte da rede escolar. É possível nós defendermos o alargamento da rede escolar e pedir a colaboração de instituições como António Aleixo e outras que nos podem ajudar a ter uma resposta para esta situação de tantas famílias, tanta gente que trabalha e não tem onde colocar os seus bebés, os seus filhos. A creche é uma emergência que devemos ter em conta, tal como os jardins de infância. A questão dos idosos deve merecer também muita preocupação. O Olé está a envelhecer rapidamente. Muitas dessas pessoas querem ter acolhimento em lares que não existem. Outras apostaram em viver autonomamente nas suas casas, têm capacidade para isso. Mas elas vivem numa imensa solidão. É preciso fazer um diagnóstico, uma identificação destas situações. É preciso criar mecanismos de apoio social a estas pessoas, de acompanhamento. Por isso, há muito para fazer. Esta discussão económica, penso que não ajuda muito. É preciso irmos para a frente, pensar no futuro e arranjarmos aqui compromissos para esse desenvolvimento futuro que todos queremos para o Lolé e que o Lolé merece e as pessoas que cá moram também.
Joaquim Guerreiro, obrigado. Passamos agora para o candidato Vítor Aleixo. Tem com certeza alguma coisa a contrapor aqui ao que foi afirmado? Tenho com certeza. Eu estou muito mais interessado em debater o futuro e é disso que agora gostaria de falar. Mas não sei antes fazer aqui um reparo. O Engenheiro Graça arroga-se aqui méritos na área social, na área de educação e esquece de dizer que aquilo que foi capaz de fazer com o recurso de dinheiros comunitários e com a ajuda ativa do governo eram quando houve no país governos do Partido Socialista. Aí é que foram tomadas as grandes decisões para fazer lares, para fazer estradas, escolas e por aí fora. Porque quando veio o governo de Passos Coelho, que aliás o senhor e a Câmara Municipal de Olé sempre alinharam por essa política, os senhores só cortaram. A vida para as pessoas, de facto, quando o PSD tem a responsabilidade de governar ao nível central e ao nível local, é um drama. Porque os senhores pisam sem dó nem piedade as classes médias e deixam muitas pessoas excluídas. E, portanto, Sr. Engenheiro, 14 anos, boa parte daquilo que diz ter feito, 14, e 12, mal fora se não fizesse... 12 anos. E mal fora se não fizesse, porque o nosso Conselho é um Conselho, de facto, com grandes recursos, mas o senhor teve sempre a cobertura nacional de governos socialistas. Porque quando vieram os seus para a governação, a coisa mudou logo de figura. Portanto, vamos lá relativizar esse trabalho que fez em 12 anos e vamos ter a hombridade de não comparar com 4 anos em que eu estou. E há aqui uma circunstância também. É que o seu governo pretendia retirar o IMT como receita municipal. Nós só ficámos a saber que o IMT ia continuar a ser receita municipal depois do governo ter mudado e termos um governo com apoio parlamentar, liderado por António Costa. Aí é que nós ficámos a saber que uma verba tão importante, não era retirada ao município. Portanto, Sr. Engenheiro, nós também usámos aqui de alguma prudência aqui na gestão dos dinheiros municipais. Sabe porquê? Porque nós não esticaremos nunca a perna além do lençol. Porque nós nunca nos atiraremos para a frente como quem se atira para um precipício, que foi aquilo que o senhor fez e que foi tudo menos um bom gestor à frente da Câmara Municipal de Olé. Os senhores fizeram o mal e agora acusam-nos a nós de não termos ainda, nestes 4 anos, sido capazes de reparar o mal que os senhores fizeram. Não é justo. Essa discussão está inquinada. O senhor de facto, manipula bem os números. Aliás, devo dizer que esse é o seu maior mérito. Mas depois, se falar com as pessoas no concreto, as pessoas sabem avaliar o trabalho que está a ser feito por este município. Atenção ao tempo. Vá para a rua, porque há muitas coisas neste momento a ser feitas. Eu vou gastar o resto do meu tempo a dizer, no próximo mandato... Há muito tempo até ao final. Há muito tempo. Então não há, então falta quase meia hora. Pois já não é muito. Eu queria lhe dizer também, eu já disse que estou, até na Circular Norte, serve o exemplo. Os senhores, quando fizeram, era um governo socialista que estava a gerir. Porque senão, se fosse com o vosso governo, não fariam aquilo que lá está. Porque os outros 2 troços, Engenheiro Graça, foram de iniciativa de executivos socialistas. Foi o Joaquim Varinhos que fez, eu concluí. E o outro troço que está feito, que aliás tem 2 faixas. O senhor está obcecado com as 4 faixas. 3, 2 a subir, uma a descer. Não, mas o outro tem duas faixas. Tem 2 faixas. Portanto, não é aquela loucura que lá está, porque nós não precisamos daquilo. É que se precisássemos, eu era o primeiro a concordar, nós não precisamos. Você tem aqui há pouco tempo, toda a gente conhece, que foi inaugurada a variante à Estrada Nacional 125, que é uma estrada com imenso trânsito, uma faixa única com um sentido para cá e para lá, resolve perfeitamente o problema. Senhores, já estamos a falar de uma estrada nacional no Algarve, região turística que atrai milhares e milhares de turistas, e resolveu o problema. Porquê essa fixação com as 4 faixas? Porquê? Pergunto eu. Não consigo entender, não estou de acordo e por isso mandei alterar os projetos. Porque eu sou um defensor das causas ambientais, ao contrário do que disse, que tenho um carro. Eu tinha vergonha de comprar aquele carro, eu como autarca. Vergonha de comprar um carro tão caro no pico da crise, quando tanta gente estava a passar mal, famílias desempregadas, muita gente em dificuldades enormes, a passar fome, porque se passou fome neste concelho. Se calhar ainda hoje se passa, mas menos, felizmente.
os senhores compraram um carro caríssimo, que eu não sei quantos milhares de euros aquilo custou. Eu não, ou seja, sabe, eu sou uma pessoa muito fiel a mim próprio. Eu não preciso de aparentar aquilo que não sou. Eu sou um homem do povo, um homem simples e contente-me a andar num carro pequenino, que é aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. E sabe porque é que não é elétrico? Porque um carro elétrico anda 50 ou 60 ou 70 ou 80 km, tem que parar para recarregar. Porque se eu tivesse a possibilidade de ter um carro elétrico com autonomia para andar 200 ou 300 km, o meu amigo podia ter a certeza que eu já há muito tempo que teria adquirido um carro com essas características. Portanto, seja verdadeiro na sua argumentação. Peço-lhe mais uma vez. Conclua, por favor. Vou concluir dizendo que eu estou tranquilo em relação ao grosso da crítica que me faz. Fale com as pessoas, vá para a rua. Se calhar não tem andado muito na rua. Vá para a rua e veja quantas obras estão em curso e pergunta às pessoas se há e se houve nestes 4 anos, apesar das dificuldades, se não há tanto trabalho feito. E só ganhamos autonomia de gestão verdadeiramente a partir de 2016. Só a partir de 2016 é que ganhámos verdadeiramente autonomia, porque o seu governo preparava-se para estrangular financeiramente este município com mais municípios. Ao planear transformar o IMT, que é para as pessoas perceberem que é o imposto que é devido à Câmara sempre que se vende uma casa neste município, preparava-se para transformar isso num imposto de selo, e essa verba iria ser revertida para os cofres centrais. Conclua agora. António Barinhos, acredito que tenha alguma coisa a dizer. Mais, aqui um volte-face no discurso. Não vamos, é claro, voltar às questões financeiras. Vamos falar outra vez nas pessoas, que é isso que importa. Com certeza, esteja à vontade. E pensamos que, voltamos à questão da habitação precária, da recuperação e conservação dos edifícios, nomeadamente das cooperativas de habitação de 26 de Julho, da Nova Terra, do Bairro Municipal de Olé e do Bairro Municipal de Quarteira, assim como das suas zonas envolventes. Pensamos que devemos apoiar e temos a obrigação moral e política de resolver essa situação. Neste caso. Outra situação, portanto, mais uma vez, pensamos que devemos arranjar políticas que combatam as desigualdades e as assimetrias que PS e PSD foram construindo no Conselho. O Olé precisa de uma estratégia de diversificação da atividade económica, voltamos a voltar nesse assunto, na indústria, nas pescas, na agricultura, e que não esteja só dependente do turismo, embora reconheçamos que o turismo seja um setor muito importante para o desenvolvimento do Conselho. Precisamos de uma política que diminua as desigualdades entre o litoral e o interior do Conselho. Precisamos de uma aposta clara no investimento e nos serviços públicos e, fundamentalmente, não podemos deixar de falar da saúde, que é um aspecto fundamental, porque sem saúde e habitação as pessoas não vivem. Principalmente... Ou vivem mal. E vivem muitíssimo mal. Portanto, é uma coisa que eu estou desde sempre aqui em Lolé e vejo o que se passa no interior, sou um habitante do interior, vejo que falta meios e falta materiais nas tensões de saúde no interior algarvio. Pensamos que isso não pode estar, de certa forma, desarticulado com aquilo que é o desenvolvimento económico do interior algarvio. A questão dos idosos, a questão das crianças. Precisamos que as pessoas não... Lá está. Tenham que se deslocar ao Centro de Saúde Olé para resolver questões que são primárias de saúde. Portanto, basicamente, são esses aspectos que acho que são fundamentais para o desenvolvimento do município e não se compreende que haja este contraste, tendo em conta que o município é um município que se diz bastante rico. Concluiu. Obrigado. O comércio de proximidade está a asfixiar, como sabemos, perante tantas ameaças e pode não haver já vitaminas para o reanimar. O que é que os senhores têm a dizer sobre esta matéria? Zé Graça. Portanto, é importante apoiar o comércio tradicional com medidas concretas e perceber que hoje a grande luta que já existe é entre a grande distribuição, entre eles, entre grupos económicos, e não entre a grande distribuição e o comércio tradicional. Entre os ricos e os pobres. Essa é uma guerra que foi há 15, 20 anos atrás, não é de hoje. Hoje, a grande distribuição tem a cota de mercado que tem, dificilmente baixa, portanto, sejamos sérios. E eles estão a lutar uns contra os outros, os grupos uns contra os outros. E, portanto, é necessário ser proativo no comércio local, apoiando as entidades locais. Eu tenho uma medida no meu programa de apoio às empresas que passa por a Câmara subsidiar a contratação de técnicos para todas as associações empresariais, como também a do comércio. Portanto, porque, de facto, hoje
é necessário trabalhar com os autores para criar políticas ativas, quer seja no comércio, quer seja na habitação, quer seja em todas as áreas. Mas eu não podia deixar de passar o rótulo que o candidato Vítor Aleixo quer me colocar de mau gestor. Eu tenho muito orgulho nos 12 anos que tive na Câmara Municipal de Loulé. E ao contrário do que o senhor aponta, eu acho que fui um ótimo gestor da Câmara Municipal de Loulé. E ficou aqui hoje claro que a questão dos empréstimos médio e longo prazo, eles são facilmente pagáveis pela Câmara, e o senhor é que inventou uma dívida de curto prazo que não existia e que justifica toda a sua inação. Esta é que é a realidade. Sobre o carro, diz que o carro é demasiado caro. Então venda o carro. Se não se sente confortável naquele carro, porque é que não vende? É alienar o carro. Esse é um desafio que lhe faço. Portanto, se senta à vontade, é num Ford Fiesta, em representação do município, da Câmara Municipal de Loulé, venda o carro. Portanto, toma uma atitude. Agora não joga é com esses dois. Em vez de ter um, tem dois. Portanto, tem dois carros em vez de ter um carro. Esta é que é a realidade. Diz que os híbridos só têm autonomia para 50, 60 km. Está ultrapassado. Há híbridos com autonomia pelo menos de 100 km, o dobro do que o senhor aqui referiu. E seguramente, na maioria dos dias em que usa o carro pequeno, esta autonomia existe. Foi uma questão de opção sua. Comprar o que comprou em vez de comprar este outro. Porque uma coisa é aquilo que o senhor apregoa e outra coisa é aquilo que o senhor faz. E aquilo que o senhor faz, por muito que diga que agora que há muitas obras, há muitas coisas a começar, o que há é 76 milhões de euros parados em banco, que deviam ter sido utilizados no desenvolvimento do nosso Conselho. Esta é que é a realidade. E esta é a sua marca. Enquanto Zé Graça e Saruco Emílio poderão ter gastado mais 14 milhões e meio de euros, que foi o recurso ao PAEL que fizemos, porque dos empréstimos de médio e longo prazo, pelos vistos, ninguém questiona. Portanto, a única questão é o PAEL. PAEL que em 31 de dezembro de 2013 tinha disponibilidades financeiras para pagar o PAEL. Portanto, nós, em 1 milhão e 100 mil euros, podemos ter gastado mais 14 milhões e meio. Avancemos, mas o senhor, graça. em 400 milhões de euros que arrecadou nestes 4 anos, sobraram 76 milhões de euros. É de facto de uma incapacidade total, de uma má gestão total. O senhor, sim, é que é um mau gestor. Porque mau gestor é aqueles que hipotecam o desenvolvimento do Conselho. E foi o que o senhor fez ao parar o desenvolvimento do nosso Conselho, mantendo em banco 76 milhões de euros. Guardamos isso para as alegações finais, se é caso para isso. Eu acho espantoso que se venha discutir aqui neste debate Joaquim os Guerreiro. carros da autarquia, essas questões técnicas. Desculpem lá, mas isso estaria fora das nossas preocupações, seja como for. Penso que é lamentável que o debate tem que ser centrado nestas Não fui, não. Sei que falou no carro. Vamos debater as questões que têm a ver com as pessoas. Deixem o senhor. Essa é que é, julgo eu, a maior importância. Sobre as questões que foram levantadas relativamente ao comércio local. Naturalmente que Loulé vive historicamente do comércio local. É o coração da vida de Loulé, está no comércio local. Sempre assim foi. E está neste momento numa crise imensa. E essa crise tem várias componentes. Tem uma forte componente que tem a ver com uma concorrência, portanto, desleal dos centros de grandes superfícies, que têm condições, como foram aqui ditas, de acesso a determinado tipo de bens que adquirem mais facilitadas, mas há muito por fazer. Nós defendemos que, se os estabelecimentos comerciais ali em Loulé tivessem a possibilidade de ter estacionamento gratuito para os seus clientes e durante um X tempo, por exemplo, 1 hora, para a aquisição de compras mediante o comprovativo, pudessem os clientes ter acesso, isto facilitaria e seria diminuir a concorrência que existe com as grandes superfícies onde as pessoas têm parques de estacionamento gratuito. Naturalmente que é preciso repensar a mobilidade em Loulé. Mas voltando à questão do comércio local, eu julgo que o comércio local precisa de ser apoiado. Precisa de haver uma ação formativa no sentido da reformulação do projeto comercial, a modernização de alguns estabelecimentos e repensar nomeadamente o horário, tendo em conta as questões do desenvolvimento e da evolução do próprio turismo em Loulé. Há muito por fazer, mas o que há para fazer é a Câmara com este setor comercial que deve ser equacionado. Há outras preocupações que eu penso que devemos ter, que têm a ver com o reforço também das políticas sociais. Existem situações de pobreza extrema, que preocupam particularmente a pobreza infantil. É preciso reforçar as políticas sociais em Loulé. Tem havido algum investimento, no meu entender, insuficiente. Esta questão tem que ser equacionada. Como equacionado tem que ser a questão dos estacionamentos e da mobilidade. Estacionamentos, em Loulé, eu penso que existe um plano de mobilidade, existe, mas esse plano nunca foi concretizado. É preciso criar parques dissuasores, é preciso favorecer a circulação da cidade através de transportes públicos, é preciso aumentar
esta capacidade das pessoas poderem até fazer percursos pedestres e poderem usar zonas cicláveis para se poder deslocar na cidade. Mas Quarteira, por exemplo, vive um drama que é preciso equacionar também. É preciso, no verão, particularmente na época estival, que as pessoas tenham ali parques dissuasores para os turistas e elas tenham parques de estacionamento próprio para residentes, de forma a poderem assegurar que têm ali ao pé da sua casa meios de estacionamento próprios. Existem, naturalmente, necessidade de melhorar os serviços municipais, nomeadamente algum ajustamento de horários de alguns equipamentos municipais que têm que ser repensados, tendo em conta as novas necessidades e as novas procuras que existem na sociedade, nomeadamente lautana. Existe uma lógica que é preciso alterar, que é o clientelismo partidário na Câmara de Lolé, que é prática do anterior Executivo e deste Executivo. As pessoas têm que lá estar por competência e não por concursos públicos forjados. A competência é o primado e isto acontece na Câmara de Lolé, acontece nas empresas municipais, em que os partidos, ao tomarem conta da gestão autárquica, substituem as chefias ou arranjam a maneira de inventar alterações dos quadros técnicos e superiores. Sobre isto, o Presidente da República já se pronunciou. Não se pode confundir cargos políticos com cargos técnicos. As pessoas são eleitas politicamente e devem ter, naturalmente, pessoas de confiança na sua assessoria. Contudo, na parte de gestão dos serviços devem estar os melhores. Aqueles que, pela sua experiência, pela sua formação, pela sua competência, são escolhidos em concursos públicos transparentes. Vítor Aleixo, relativamente ao comércio local, ao comércio de proximidade, que vitaminas é que terá nos seus planos para o futuro, se for eleito? Eu devo dizer que, desde muito cedo, me envolvi nesse debate, na altura com a ACRAL, de quem era sócio, fui sócio da ACRAL durante muito tempo, porque eu sou um pequeno empresário, em Quarteira, toda a gente me conhece, mas com uma pequena empresa onde trabalham 7 pessoas, e melhor que ninguém eu senti na pele as transformações rápidas que a economia operou a partir do momento em que aparecem as grandes áreas comerciais. E entendi, na altura, desvincular-me da ACRAL porque cedo percebi que não defendia os interesses do pequeno comércio. Portanto, a realidade é o que é. A vida mudou muito de então para cá, mas devo dizer que hoje há algum pequeno comércio de nova geração a emergir no espaço urbano, de grande qualidade, com capacidade de atrair novos clientes e que deve ser estimulado e apoiado. Como é que nós podemos apoiar e estimular? Desde logo, através dos planos que nós temos neste momento, que estão praticamente concluídos, planos de mobilidade, quer para a cidade de Lolé, quer para a cidade de Quarteira, onde iremos estrategicamente construir novos parques de estacionamento, de tal maneira em que o acesso ao centro da cidade, quer em Quarteira, quer em Lolé, seja pedonal e muito rápido. E, portanto, pensamos que essa pode ser uma grande ajuda ao comércio local. Evidentemente que também temos sempre, mas em todas as circunstâncias, em que temos promovido grandes eventos, como o Carnaval, as festividades natalícias, a Noite Branca, o Festival Med, sempre nos reunimos, temos essa boa prática com o comércio local, no sentido de encontrar com eles as melhores maneiras de que esses acontecimentos, que têm sido muitos, possam ter um impacto positivo no comércio local. E isso nós temos feito. Também e com sucesso e com reconhecimento, aliás, das pessoas. De modo que eu olho para o comércio local como um comércio de nova geração, assente numa economia que é bom que se desenvolva com uma filosofia não tanto global como uma filosofia mais local, em que os circuitos de transporte do produtor para o consumidor possam ser os mais curtos possíveis, por um lado porque isso é bom para estímulo da nossa própria economia local e por outro lado porque isso também é bom relativamente às emissões de CO2 que contribuem tão negativamente para o aquecimento global.
E, portanto, sob esse ponto de vista, eu tenho confiança de que uma nova geração de comércio local vem aí e pode contar naturalmente com políticas ativas da Câmara. Queria também... Tem que concluir, por favor. Já está para concluir? O seu tempo já está ultrapassadíssimo. Mas vou ter ainda a possibilidade de falar. Tem, ainda bem. Queria também aqui dizer que a nossa preocupação mesmo, futura vai estar muito centrada também na habitação. De facto, o município de Lolé terem conhecido nos últimos anos uma forte procura por habitação. A cidade está economicamente a dar sinais de retoma acelerada. Não havia, mas a partir deste ano há até necessidade de abrir novas turmas nas escolas, o que é uma novidade e que diz bem da procura da cidade de Lolé. Se calhar não é indiferente o facto de nós termos a carga... Temos agora, porque não tínhamos no tempo do Engenheiro Graça. Temos agora a menor carga fiscal existente no país, pelo facto de oferecermos os livros escolares, e se dá uma competitividade ao nosso território concelhio que antes não tinha e que agora tem. E, portanto, a cidade é muito procurada. E nós vamos ter que resolver o problema da habitação e começámos já a trabalhar, e 4 anos são poucos, embora o Engenheiro Graça me queira confrontar sempre com isso. Ele teve 3 vezes mais do que eu lá. Teve 3 vezes mais. Não me pode pedir a mim que resolva em 4 anos aquilo que ele não resolveu em 12. E, portanto, vou concluir. A habitação, mas não é a habitação só para as classes sociais pobres e carentes, que é um problema estrutural deste Conselho, infelizmente. Eu diria que é uma geração própria da própria economia, tal como ela hoje funciona e está concebida, mas nós estamos preocupados com a habitação para jovens, a habitação para as classes médias. E o Governo, vou concluir, anunciou um pacote de medidas, através do Ministério do Ambiente e Secretaria de Estado, anunciou um pacote de medidas. Nós vamos alinhar os nossos programas para fazerem habitação de iniciativa pública, para responder às pessoas de fracos recursos e às pessoas da classe média também, porque também elas têm que ser objeto de atenção. António Martins, uma aproximação do final tem que ser o facto sucinto. Eu peço desculpa. A aproximação, voltamos outra vez à questão da mobilidade dentro da cidade de Lolé, voltamos a discutir a questão do comércio local, muito importante. Pensamos que existe ali uma enorme asfixia por parte dos grandes serviços comerciais a esse comércio tradicional. Há que incentivar e dar continuidade a um plano que desenvolva e continuará a desenvolver. Sabemos que há iniciativas, tal como a Noite Branca e outros incentivos que são necessários ao desenvolvimento desse mesmo comércio local. Devemos reforçar com um bom plano de comunicação e outras coisas, estacionamento, nomeadamente, para competir com essas grandes superfícies. Pensamos também que, mais uma vez, para além do comércio, não devemos só centrar na questão do comércio, mas também na questão da agricultura, das pescas, do comércio e do turismo. Temos que ir às notas finais. Ok. Precisamos apenas dizer que também devemos ter em conta voltar a bater na questão da diversidade económica e no sentido que a agricultura é residual e as pescas também. Tem vindo, e que não existe, e assim o Conselho não pode ter desenvolvimento económico. Temos 30 segundos para fecharmos este programa. Alegações finais, ou digamos que o que é que tem a dizer aos seus eleitores? Portanto, o que tenho a dizer aos eleitores é que dia 1 de outubro há uma decisão clara, que é continuar com a estagnação com Vítor Aleixo ou continuar a fechar esse ciclo e voltar ao desenvolvimento do Conselho. É isso que proponho, é isso que espero que os eleitores no dia 1 de outubro façam. Porque basta de estagnação, basta de perda de importância do Conselho a nível regional e, portanto, é necessário isso. Portanto, em relação às questões do Governo, eu trabalharei com qualquer Governo e terei o mesmo comportamento com qualquer Governo. Eu uma vez eleito, sou a voz representativa de todos os loltanos. Joaquim Gadeiro, faz favor. Peço desculpa por cortar a palavra, mas o tempo não perdoa. Nestas eleições e nas eleições anteriores mostrou-se que existe um setor da população que não se reconhece nem se revê e que se absteve massivamente nas últimas eleições e que votou contra. São sinais de que há descontentamento relativamente a esta cíclica governação do PSD e do PS. O Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições, quer ser uma força viva, quer contar para as políticas municipais. Contamos consigo no dia 1 de outubro. Vítor Aleixo, muito sintético, aliás, 30 segundos. Por aquilo que fiz nestes 4 anos,
absolutamente confiante que as pessoas vão continuar a dar o voto de confiança ao Partido Socialista, numa equipa liderada por mim, agora renovada, e o nosso objetivo é trabalhar ainda mais na área da educação para as nossas crianças, para os mais idosos e para a área cultural que praticamente não foi referida aqui neste debate, mas que tão importante é também para o nosso futuro coletivo. Cá estaremos com honestidade, com transparência, para continuar a servir as pessoas. António Marins. Nestas eleições, a CDU concorre a todos os órgãos autárquicos da OLED, dando corpo a uma equipa coesa e empenhada em ouvir a população, identificando os problemas que a afetam, estudando-os em função dos recursos e meios disponíveis, estabelecendo prioridades e procurando a sua resolução. Conclua. É de uma forma diferente que intervimos nos órgãos autárquicos, sem qualquer proveito próprio, apenas com o compromisso de garantir trabalho, honestidade e competência. A poucos minutos do final deste debate, em que o Conselho de Oleiros esteve em destaque a 10 dias dos seus municípios irem ser chamados a escolher um dos candidatos que irá liderar a autarquia da sua terra nos próximos 4 anos. Pelo que aqui foi dito, os loltanos saberão retirar as ilações para votar em consciência no dia 1 de outubro. Não votar e ficarem sentados no sofá para depois se alimentarem por aquilo que não ajudaram a decidir, nada resolve. Este foi o papel de uma rádio de proximidade que presta um serviço público, como faz a Total FM, há 29 anos, sem nos preocuparmos com a cor partidária de cada um dos intervenientes, porque é aos loltanos que acaba a responsabilidade de escolher quem acha estar bem preparado para liderar o seu Conselho. Agradeço mais uma vez a todos os candidatos por terem aceitado o nosso convite. Dizer ainda que este debate foi transmitido em direto no 103.1 para o Algarve e no 100.4 para o Baixo Alentejo e para todo o mundo pela internet em www.totalfm.pt e pela primeira vez com a imagem que irá passar em diferido no site da TV Algarve e também no número 666 553 do meu canal. No controle da emissão esteve o Emílio Jorge, na realização a Alexandre Águas, nas câmaras o João Pinto, no som o engenheiro Pedro Miranda, no controle das intervenções o Carlos Cabral. No dia 1 de outubro não deixe de votar, pois os outros podem decidir por si. Para si, que nos acompanhou nesta maratona da democracia do poder local, muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer estar na sua companhia. Tenha um resto de dia excelente.